Não existe bomba ruim, mas sim uma bomba mal dimensionada. Essa é uma máxima que evidencia o quão crítico é para a eficiência da sua aplicação e para a saúde do caixa da sua empresa a correta seleção de uma bomba. Não se engane, pois tem muita gente por aí tentando resolver todos os desafios de bombeamento com as mesmíssimas tecnologias de bombas. Em outras palavras, se a única ferramenta que você conhece é um martelo, todo o problema passa a ser visto como um prego. Essa edição do Tetra Talks está dividida em duas partes, e nesse primeiro vídeo da série, eu e a Fernanda Zelinski, do nosso time de Inside Sales, conversaremos com o nosso guru no deslocamento de fluidos, ele, Frederico Esteves. Em pauta, as bombas centrífugas. Na próxima edição, teremos em evidência as bombas de deslocamento positivo, que compõem todo um universo de diferentes tecnologias. Já se inscreveu no canal? Não? Então não perca tempo, pois aqui sempre tem conteúdo de altíssima qualidade. Se gostou do que viu, por favor, deixe aquele like. Esse é o Tetra Talks. Frederico, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo jóia. Hoje temos uma convidada especial, Fernanda Zelinski. Bom certo? dia, Fábio. Certo, bom dia, Fred. Bom Quem dia. não conhece a Fernanda, Frederico, acho que algumas pessoas já conhecem, né? Nossa especialista aqui em bombeamento. E a Fernanda hoje vai fazer a vez aqui comigo, explorando tudo que o Fred tem para oferecer. Em qual tema, Fred? Bom, hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que talvez seja comum, né, para os clientes, o pessoal da indústria, que é qual o melhor tipo de bomba, né, Sim, para a minha necessidade ou para a minha aplicação, tá? sim. E esse Dentre realmente... todas as opções possíveis, né? E essa é uma dúvida bastante pertinente e bastante frequente que eu vejo no aparato de marketing, né? Nas Exatamente. plataformas nossas, nossos canais, sempre tem gente com essa dúvida e é bastante pertinente o tema, então. Porque muitas vezes você pode usar vários tipos, né, de bomba. É como ir do ponto A ao ponto B. Eu posso ir a pé, eu posso ir de ônibus, posso ir de navio, posso ir de trem, de avião. É a mesma coisa, né? Aí tem o custo-benefício de cada opção, né? De cada opção, né? Exatamente. E às vezes também as opções talvez às vezes não fiquem claras, dependendo se não houver tecnologia disponível o suficiente de quem está Isso. solucionando esse problema, né, de bombeamento. Então a ideia hoje é justamente procurar tornar mais clara, né, essa dúvida aí. E eu vou compartilhar minha tela. Bom, então hoje nós vamos falar sobre qual o melhor tipo de bomba para a minha necessidade ou a minha aplicação, né? Levando em conta alguns parâmetros, né? Quais seriam esses parâmetros? A minha vazão, né? Então, por exemplo, eu preciso de uma bomba para 300 metros cúbicos por hora. Nem todas as tecnologias ou tipos de bomba atendem a essa vazão, né? Então, nós vamos analisar para cada um dos tipos de bomba ou tipos de tecnologia esses pontos que são vazão, a variação do ponto de operação, viscosidade, temperatura de operação, pressão de sucção e descarga, capacidade que a bomba tem de aspirar, dosagem, tá? Muita gente confunde dosagem com vazão variável, tá? A resistência à abrasão da bomba, no caso dessa bomba conter sólidos, tá? Pequenos, abrasivos, o bombeamento de fluidos com sólidos grandes, né? Como, por exemplo, iogurte com pedaço de frutas, tá? Danos aos sólidos presentes no fluido. Então, por exemplo, se eu tenho um iogurte com um pedaço de fruta, eu não quero que essa fruta seja esmagada, né, no processo de bombeamento. Certo. A resistência à corrosão, no caso de bombeamento de químicos agressivos, como ácidos e bases, e a selagem, né? Tipo de selagem, como gacheta, selo mecânico, bomba magnética, algumas limitações de cada tecnologia quanto à selagem, né? Bom, essa é uma classificação das bombas de acordo com a Hydraulic Institute, né?
em que você tem... aí eu pus só a parte de cima desse gráfico, né? Que é o que se refere às bombas centrífugas. Embaixo estariam as bombas de deslocamento positivo que eu vou mostrar, tá? Tá. Então, nas bombas centrífugas, a gente tem fluxo radial, axial, periférica. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Quanto a isso. Mas centrífugas é a bomba mais comum, tá, de se utilizar. Eu acho que 90% das bombas instaladas são centrífugas e nas escolas, nas faculdades, se aprende sobre bomba centrífuga, tá? Muitas vezes nada se fala sobre bombas de deslocamento positivo, tá? Que é a outra perna que tem aqui embaixo. Isso, que é a outra perna que eu vou mostrar. Tá bom. Bom, o que acontece com uma bomba centrífuga, né? Tá? Essa é uma curva típica de uma bomba centrífuga, né? Onde eu tenho a altura manométrica, ou pressão diferencial, pressão de descarga aqui, e aqui a vazão, né? Em litros por minuto ou metros cúbicos por hora, tá? Essa é a curva típica de uma bomba centrífuga, tá? Para uma determinada rotação e um determinado diâmetro do rotor. Por exemplo, se eu tiver uma rotação maior, essa curva vai passar aqui para cima. Se eu estiver usando um diâmetro de rotor maior, essa curva vai passar para cima. Se eu estiver usando uma rotação menor ou um diâmetro de rotor menor, essa curva vai descer, tá? Tá. E toda bomba centrífuga, ela tem o que nós chamamos de BEP, né? É o Best Efficiency Point, o melhor ponto de melhor eficiência da bomba, é o ponto ideal para a bomba operar, tá? Tá. Então você tem um ponto ideal em termos de tanto de eficiência, né? Quanto de em relação a outros aspectos para a bomba operar, tá? Então, vamos imaginar que o ponto de melhor eficiência é 50 metros cúbicos por hora contra uma altura manométrica de 30 metros de coluna d'água, tá? Tá. E uma coisa que muita gente esquece acha que bomba centrífuga serve para tudo, tá? E ela tem as limitações, tá? E então, você tem, se a gente considerar vazão, né, você tem bombas centrífugas para vazões pequenas até vazões altíssimas, tá? Certo. 2.000 metros cúbicos por hora, 3.000 metros cúbicos por hora. Mas um aspecto importante a considerar na escolha de uma bomba centrífuga é saber se vai haver variação do ponto de operação. E essa variação ocorre quando a bomba vai fazer vários serviços. Por exemplo, a mesma bomba vai descarregar uma carreta e transferir da carreta para um tanque de armazenagem, e depois a mesma bomba vai transferir do tanque de armazenagem para o processo. Então, o ponto de operação ele vai andar aqui na curva. Ou seja, Fred, é comum isso acontecer, né? A bomba operar em mais de uma aplicação. É comum quando a bomba não é dedicada. Tá. Tá? Se a bomba é dedicada eu digo assim, essa bomba só descarrega a carreta, vai. Uhum. Então, Então você não não vai vai. haver grande variação. Certo. Embora você vá haver a variação do nível de Fluido. líquido dentro do tanque, tá? Tá. Mas qual que é quando você varia, né? A bomba faz várias operações, né? Ora manda para um tanque, ora manda para um reator, ora descarrega uma carreta. O problema é o quê? Que ela ela sai do ponto de melhor eficiência, que teoricamente é o ponto para o qual aquela bomba foi selecionada, né? Que foi calculado inicialmente, né? E foi calculada inicialmente. Ela foi especificada para isso, tá? E o problema não é só que ela vai trabalhar com uma baixa eficiência, é que existem consequências de andar, de trabalhar fora de uma faixa, tá, admissível, próximo ao ponto de melhor eficiência, tá? Que é esse boas práticas aqui, ó. Tá. Tá vendo? Tá. É menos 20 para cá e mais 10 para lá. Então, Fred,
veja se eu entendi correto. O BEP, ou Best Efficiency Point, ele é determinado pelo fabricante da bomba, é Sim, isso? Já sim, vem nominalmente sim. e quem vai dimensioná-la precisa sempre trabalhar nessa faixa entre 20 e Isso, 10 positivo. 20 isso. negativo e É 10 o positivo. ideal, né? Tá. Embora vocês vejam aqui que existe uma prática comum, né? De menos 30 para baixo e mais 15, E isso tá? tudo em termos de vazão Não, em termos de vazão e pressão, e altura pressão. manométrica, tá? Tá. Então você Porque tem. numa bomba centrífuga, como a curva tem essa cara diferente da bomba positiva, de deslocamento positivo, quando você altera a vazão, você altera a pressão, Muito bem. tá? Ótimo. Então, ó, como eu mencionei aqui, ó, aqui, por exemplo, eu teria uma vazão de 50 metros cúbicos por hora com 30 MCA. Se eu passar para esse ponto, por exemplo, eu posso estar atingindo uma vazão de 60 metros cúbicos por hora com uma pressão menor, 25 MCA. Quem vai dizer qual é o ponto de operação é o sistema, é a sua instalação. Aqui não está mostrado, mas existiria uma curva do sistema aqui, Tá. tá? Agora, qual é o problema de a bomba trabalhar fora dessa faixa, tá? Aqui está marcado, tá? Se ela vai muito próximo ao shutoff, shutoff é o ponto aqui em que a bomba dá vazão zero com a pressão máxima, tá? À medida que ela caminha aqui, o ponto de operação para o shutoff, você tem algumas consequências que estão mostradas aqui, ó. Elevação de temperatura, tá? Por quê? Você está recirculando uma grande parte do fluido, Tá. ao invés de bombear. Baixa vazão e cavitação, baixa vida dos rolamentos e do selo, baixa vida do rotor, recirculação. E a mesma coisa aqui se eu for para o fim de curva. Esse ponto aqui a gente chama de fim de curva, tá? Tá. Além de eu estar com uma eficiência baixa, eu posso ter baixa vida do selo e dos rolamentos e também cavitação. Ô Fred, e um detalhe para quem está nos vendo, que a gente tem já um vídeo sobre cavitação, né? Para quem não souber, pode Isso, procurar aí que no selinho aqui em cima que a gente vai colocar para quem quiser ver. isso. Um vídeo sobre NPSH e outro E uma vídeo sobre cavitação. cavitação. Tá? Então, essa curva aqui mostra, à medida que teu ponto de operação varia, né, quais são as consequências. E aqui as melhores práticas, as boas práticas e as práticas comuns. Né? Uhum. Tá? Fred, e as limitações dessa bomba, de uma bomba centrífuga, elas estão relacionadas só especificamente à curva que a bomba vai operar ou tem algo mais? Não, tem algo mais. É o que eu vou falar, né? Então, é aquilo que eu falei, o primeiro ponto é a vazão, né? O Uhum. segundo ponto do primeiro slide é a variação do ponto de operação, que é o que eu estou falando agora. Legal. O terceiro ponto seria a viscosidade. Tá. Tá? Então, uma limitação de bomba centrífuga é quanto à viscosidade máxima. Tá? Depende muito do tipo de rotor, tipo de bomba, mas existem bombas que chegam a viscosidades maiores, mas a gente pode pôr um limite aí de 100 centpoase, 200 centpoase para a bomba centrífuga. A partir daí, a eficiência começa a ser muito, muito, muito baixa, até o ponto que pode ser até que a bomba não bombeie nada, né? Por quê? Porque como ela funciona com força centrífuga, né? Teoricamente não existe, mas tudo bem. Eu vou ter um grande atrito interno do fluido internamente na bomba e internamente com o rotor, né? Então, à medida que o rotor gira, o fluido é jogado para fora do rotor. Então, se eu tenho um fluido muito viscoso, ele tem muito mais dificuldade de ser jogado para fora do rotor por essa ação da força centrífuga. Tá? Daí um atrito. É. Perfeito. Bom, outro parâmetro seria a temperatura, tá? Com bombas centrífugas, desde que construídas para tal finalidade, né? E desde que os seus componentes, que seriam o quê? Selo mecânico, rolamentos, estejam especificados para tal, você pode chegar a altas temperaturas, tá? Então, Tá. não é uma limitação. Quando eu falo pode chegar a altas temperaturas, é lógico, não é uma bomba standard, né?
Então você tem Certo. bombas que chegam no máximo, sei lá, 100 graus. Enquanto em bombas API você pode chegar, bombas desenhadas especificamente para isso, você pode chegar a 300 graus, 350 graus e por aí vai. Aqui tem uma foto, né? Aqui mostra uma foto de uma bomba centrífuga convencional, né? Onde eu tenho o rotor, eu tenho aqui a selagem, né? Eu tenho aqui o primeiro rolamento, o segundo rolamento, tá? Então é isso que eu falei, os componentes da bomba, né? Os materiais de construção devem ser adequados para a temperatura, né? Uhum. Porque você vai haver dilatação das próprias partes da bomba e esses componentes que seriam o selo, o rolamento, devem ser adequados para a temperatura que você vai operar, tá? Perfeito. Então, a temperatura, a princípio, não é uma limitação, desde que a bomba tenha sido desenhada para isso, tá? O outro ponto é a pressão de sucção e descarga, né? É a mesma coisa, tá? Existem a bomba, ou principalmente o selo mecânico aqui no caso, né? Tem que estar desenhada para uma pressão de sucção específica, se ela for muito alta, né? Então pode-se usar um selo balanceado. E a pressão de descarga, né? Normalmente, bomba de um estágio ou um rotor só, você chega a uma determinada pressão, né? Que seja 7 bar, 8 bar, 10 bar, depende da bomba, tá? A partir de pressões, quando você precisa de pressões maiores, você tem as bombas de multi-estágio. Quer dizer, múltiplos rotores, tá? Não tenho nenhuma foto aqui, mas a bomba, o fluido entra no primeiro rotor, que bombeia, atinge uma determinada pressão e vai alimentar o segundo rotor, tá? Eles estão linearmente Isso, em série, em eles estão em série. série, tá? Então, o Perfeito. primeiro rotor, por exemplo, leva o líquido de 0 a 4 bar, o segundo rotor de 4 a 8 bar, o terceiro rotor de 8 bar a 12 bar, e por assim vai. Então, a princípio, também vai pressão de descarga e pressão de sucção, não é uma limitação, existem desenhos para isso. Capacidade de aspiração. Bom, a bomba centrífuga não é uma bomba excelente para aspirar, tá? Porque para aspirar, a bomba precisaria, vamos chamar de criar um vácuo na sucção. Isso depende das folgas internas, tá? Bombas centrífugas não possuem alta capacidade de aspiração, principalmente quando a tubulação está vazia, tá? Certo. Por isso que existem as bombas autoescorvantes, né? Que vai permitir que, mesmo quando a instalação pare, né? E eventualmente o fluido na linha de sucção ele esvazie, né? Se ela estiver aspirando, essa escorva ou esse preenchimento da bomba com parte de líquido vai vedar essas folgas internas e permitir que a bomba faça essa aspiração. Aspiração. Tá? Ô, Frederico, deixa só um detalhe, porque só a gente explorar um pouquinho mais essa questão de autoaspirante, autoescorvante, porque em algumas condições a bomba precisa puxar esse fluido, né, para bombear, né? Em Nem algumas sempre esse fluido vai aplicações. estar na pressão ou vai estar disponível na bomba, né? É isso. Imagine assim, eu tenho um tanque, tá no nível do solo, e a bomba logo ao lado do tanque. Tá. Então a própria coluna de líquido dentro do tanque vai alimentar a bomba. Certo. Tá? Tem uma Vai pressão ali. promover uma pressão de sucção suficiente para que o fluido entre adequadamente na bomba. Tá? Tá. Mas eu posso ter também, uma bomba instalada no nível do piso, né? E um tanque abaixo do piso, tá? Um SAMP, alguma coisa assim, onde a bomba tem que aspirar, tá? Certo. E ela vai ligar e desligar em função do nível, por exemplo, desse SAMP ou desse tanque submerso, né? Como um posto de gasolina, o tanque está abaixo de nível do solo, tá? Então isso vai requerer uma certa capacidade de aspiração da bomba, tá? Certo. Perfeito. É isso que eu quero dizer com capacidade de aspiração. Bom, o outro ponto é dosagem, né? Eu posso, eventualmente, variar a vazão da bomba com
uso de um inversor de frequência, tá? E com o uso de uma válvula, né, colocado na descarga, de maneira que eu varie o ponto de operação aqui. Tá? Então, por exemplo, eu posso, se eu tiver inversor, estou operando com 1.800 RPM. Eu quero variar essa vazão, diminuir a vazão. Então, eu vou reduzir a rotação para 1.200 RPM. O ponto de operação vai vir para cá. Tá? Vai haver uma nova curva. Então, é lógico, existem limitações para isso. E a limitação vai ser isso aqui, as boas práticas aqui. O quão longe do BEP a bomba vai passar a operar. Tá? Ou seja, dosagem, então, questão de dosagem é você regula a vazão que você está querendo, é isso, nesse caso, né, que você está explicando. Isso não é bem dosagem, isso é variação de vazão. Tá? Eu quero mudar a vazão. A dosagem, propriamente, ela leva em conta outros parâmetros, tá? Como repetibilidade, linearidade, precisão, tá? Então, precisão de 2%, tá? Então, é difícil já conseguir com uma bomba centrífuga, tá? E, por exemplo, se eu quero variar com uma válvula, se eu ponho uma válvula na descarga da bomba, eu abro e fecho. Então, se eu fechar a descarga, o ponto de operação que estava aqui, ele vai começar a andar para cá, tá? Perfeito. Então, eu vou diminuir a vazão dessa bomba, né? Então, dá para fazer essa variação da vazão, mas existem certos limites, né? Que estão atrelados a isso que a gente conversou no início, tá? Tá bom. Que é o quão longe do BEP a bomba irá operar nessa variação de vazão. Tá? Sem que se danifique ou se perca algo da configuração. Perfeito. Bom, o outro ponto é a resistência à abrasão, tá? Bom, não é a bomba ideal para se trabalhar com fluidos contendo sólidos ou fluidos abrasivos, né? A centrífuga, né? A centrífuga por quê? Porque é uma bomba que normalmente trabalha com alta rotação. Vamos chamar de alta rotação acionamento direto, né? 1.800 RPM ou 3.600 RPM. E nessas rotações, a velocidade desses sólidos dentro da bomba é bastante alta. Certo. E quanto mais alta a velocidade desse sólido, maior vai ser o efeito destrutivo da bomba. Tá? Certo. Existem bombas centrífugas aplicadas com fluidos abrasivos? Existem, tá? Lógico, tá? Por exemplo, em mineração, para bombear polpa de minério. Tá? Polpa de minério é água com uma grande quantidade de sólidos em suspensão, tá? E as vazões são altas. Por que se usam bombas centrífugas? Porque são vazões altas, você teria pouquíssimas opções, tá? Em termos de tipos de bomba para usar. Mas, em contrapartida, ou a gente usa materiais endurecidos para o rotor, tá? E carcaças revestidas, né? Com materiais que resistam a essa abrasão. Tá? Então, quando você tiver uma aplicação com bomba centrífuga e abrasivos, possivelmente essa bomba está ali por uma questão de vazão, não é? De necessidade de altas vazões. Ou por falta de opções, tá? Por falta de opções também. Ou por falta de outras opções. Mas aí que aspectos a gente tem que considerar? Primeiro, a rotação, né? Porque o efeito da abrasão vai ser grande, tá? E os materiais de construção, né? Eles são resistentes a essa abrasão, tá? Tá. Bom, outro ponto são sólidos grandes. Tá? Bom, a princípio, bombas centrífugas com rotor convencional, ou seja, rotor fechado, tá? Não são ideais para sólidos grandes, porque ele vai entupir a bomba. Tá? Para isso, você tem, sei lá, bombas com rotor aberto, bombas centrífugas com um rotor helicoidal, que a gente vai mostrar, que podem bombear sólidos grandes. Mas, a princípio, bomba centrífuga não é por sólido grande.
Quando se fala sólidos grandes, você está falando mais ou menos de sólidos em quantos milímetros, para a gente poder comparar com outras tecnologias? Putz, vai depender do tamanho da bomba, logicamente, vai. Mas a partir de, sei lá, 5 milímetros, tá? Já é inviável, 5 milímetros. Mas vai depender muito do tamanho da bomba que eu estou falando, né? E outra coisa, os danos ao sólido, né? Então, aquilo que eu falei, estou bombeando iogurte, eu estou bombeando leite com pedaço de fruta ou qualquer coisa assim, né? A princípio, bomba centrífuga não é a melhor opção, porque ela trabalha em alta rotação, né? Alta rotação implica em o pedaço da fruta, por exemplo, está sujeito a alta rotação, então ele vai bater nas paredes, né? Mesmo que eu tenha uma bomba, com rotor recuado, uma bomba tipo Vortex, alguma coisa assim, não é a bomba ideal para isso. Não é indicado. Né? Não é indicado. Bom, resistência à corrosão depende dos materiais, né, de fabricação da bomba. Existem bombas plásticas, existem bombas metálicas com revestimento plástico, existem bombas com ligas nobres, né, metais nobres, como os alóis, né, muitos materiais além do ferro fundido, ou aço carbono, ou aço inox, que dão uma maior resistência à abrasão, né, no caso de sólidos, ou à corrosão, no caso de bombear ácidos ou bases. Né? Tá? E um outro ponto é a selagem. Né? Numa bomba centrífuga, eu posso utilizar praticamente todos os tipos de selo mecânico existentes no mercado. Tá? Ou posso ter bombas com acionamento magnético, né? Então, a abrasão, você vai escolher um selo mecânico... Bom, depende muito do tipo de abrasivo, tá? Da granulometria, do formato desse abrasivo, do porcentagem de sólidos no fluido, tá? O que mais influencia na definição do selo? É só abrasão? Tem temperatura? Abrasão, viscosidade, temperatura, pressão, todos os parâmetros. Todos os parâmetros que você usa para selecionar uma bomba. Então, por uma bomba contendo abrasivo, pode ser desde um selo simples com faces duras, né? Até um selo duplo, tá? Onde eu tenha injeção de um fluido auxiliar. Vai depender, não dá para definir. Para abrasão é melhor esse selo. Depende, cada caso é um caso. Tá. E para quem não entende muito o papel de um selo mecânico ou da selagem da bomba, é que esse elemento ele veda o interno da bomba com o externo, o meio externo. Com o ambiente, né? Aqui o que acontece? Eu tenho o corpo da bomba e tenho um rotor. Certo. Tá? Aqui já é o ambiente, né? Aqui é aberto. Tá? E eu tenho o eixo aqui. Como que eu evito que o fluido que está aqui dentro escape para o ambiente? Tá? Eu tenho algumas maneiras. Tá? Eu posso usar gachetas, tá? Que é o elemento de vedação mais comum, mais barato, porém gacheta vaza. Eu posso usar retentores, tá? E eu posso usar selo mecânico. A gente pode fazer um Tetra Talks específico sobre selagem. Se eu tiver uma aplicação muito específica que eu não possa correr o risco de ter vazamento do fluido numa bomba centrífuga, o que você indica? Depende, tá? Pode ser desde um selo duplo, tá? Até uma bomba com acionamento magnético, até uma bomba canned pump, uma bomba enlatada, né? Canned pump? É. Um exemplo seria uma pneumática? Não. É uma bomba em que o motor
tá encapsulado, tá? O que Tá. acontece? Aqui essa foto que vocês estão vendo é de uma bomba centrífuga magnética, tá? Tá. Uma bomba Uhum. convencional, eu teria o eixo passante aqui, tá? Aqui eu não tenho esse eixo passante. O que eu tenho? Eu tenho aqui é a parte do acionamento, né? Aqui é a parte do motor. Aqui eu tenho magnetos, aqui um copo, né? Com alguns ímãs dentro, tá? Aqui eu tenho preso ao eixo um cilindro com vários ímãs, Certo. tá? E em cima disso, um copo, tá vendo? Esse verde Perfeito. aqui que eu estou mostrando. Então eu tenho uma bomba totalmente estanque, tá? Mas aí vem a pergunta, putz, como que eu faço para essa bomba girar, para esse eixo girar? É aí que entra o magneto externo. Eu tenho que ter um magneto externo, tá? Ligado ao motor. Então, por força magnética, quando esse copo externo girar, ele vai fazer o interno girar e a bomba girar, bombear, tá? Muito bem. Legal. Bom, serve para tudo isso? Não, não serve para tudo, tá? Eu consigo uma estanqueidade, né? Certo. Mas tem algumas limitações. Uma limitação é a temperatura, né? Porque à medida que a temperatura sobe, a eficiência desses ímãs, né, desses magnetos Sim, diminui, certo. Tá. tá? Eu, dependendo da condição ou da aplicação, da pressão, né, e da vazão, eu posso ter torques muito altos, né? E esses magnetos, eles são dimensionados em função do torque requerido. Então, eu Uhum. posso ter magnetos extremamente grandes que inviabilizem comercialmente a utilização, tá? Tá. Um outro aspecto é sólidos, né? Eu tenho que ter uma certa recirculação aqui, né, para promover o resfriamento dessa área, né, onde eu tenho mancais e os próprios magnetos. E se eu tiver muito sólido, esses sólidos podem se acumular aqui. Então, não é a bomba ideal quando se trata de sólidos, tá? Tá. Dependendo de uma marca ou outra, um tipo ou outro, uma construção ou outra, você pode até ter uma certa quantidade de sólidos, mas bem pequena, tá? Aí tem que ser analisado caso a caso. E um outro aspecto existe a limitação, logicamente, de viscosidade, não só pelo aspecto do tipo de bombeamento ser centrífugo, mas à medida que eu aumento a viscosidade, eu aumento a potência e eu aumento o torque requerido. Então eu começo a ter magnetos muito grandes, tá? E um outro aspecto é qual? Então vamos imaginar que por qualquer motivo essa bomba travou aqui, o rotor travou. Como eu vou saber que o rotor travou? Porque o motor vai continuar girando, Vai né? continuar girando. Vai continuar girando. Numa bomba não magnética, possivelmente você vai ver ou uma quebra ou a Sim, parada do motor. isso. Ou vai desarmar o motor, ou vai, sei lá, o acoplamento vai ter algum elemento de ruptura, alguma coisa assim, né? Uhum. Tá? Aqui, teoricamente, se desacoplou, você não vai perceber. E quando você perceber, pode ser meio tarde, porque esse magneto já foi embora, tá? Que é uma Por parte calor, né? possivelmente cara Cara de uma bomba, bomba dessa. da bomba, da bomba, tá? Assim como seria caro também um sistema com selo duplo, com um plano auxiliar de selagem, tá? Tá. Então é preciso analisar, tá? Existem as opções, selo mecânico, acionamento magnético e Kennedy Pump que eu falei. No caso do Kennedy Pump, mas o próprio motor ele está no meio líquido, então ela não desacopla. Mas tem, logicamente, as limitações, tá? E é uma bomba bastante cara, é uma bomba em que a manutenção desse motor não é simples, não existe solução perfeita para tudo, tá? Toda bomba tem seus prós e seus contras. Suas limitações, né? Exatamente. E é uma bomba desse tipo que não tem vazamento, centrífugas sem vazamento,
Possivelmente vai ser procurada quando você tem um fluido ou caro ou agressivo ao meio, né? Seja para a pessoa, seja para o ambiente. Quimicamente. E essas limitações em termos de vazamento para o meio ambiente, né, estão cada vez mais apertadas, né? Sim, inclusive por causa do próprio processo das empresas, que tem que ser um processo sustentável, né? Um processo Exatamente. ambientalmente responsável, né? Exatamente. Bom, aqui, eu não sei se já entrou o próximo slide, Entrou. né? Tá. Eu tenho exemplos de bombas com acionamento magnético. A gente chama de bomba magnética, mas na realidade o que é magnético é o acionamento, né? O movimento é transmitido por magnetos, né? Do motor para a bomba, tá? Então aqui do lado esquerdo eu tenho uma bomba metálica, né? Com um revestimento aqui em branco, né? De um material plástico, tá? Que seja resistente à corrosão, tá? Então eu tenho uma bomba externamente, ela é bastante resistente por ser metálica e quimicamente resistente internamente. E aqui o próprio rotor também em material plástico, tá? Aqui dá para ver o copo de contenção, né? Em Nessa imagem amarelo. fica claro que é um copo, né? Porque na outra imagem Exatamente. fica uma imagem que não fica muito, não dá para perceber que se trata de Que é um um copo copo, que é tudo da mesma cor, né? Exato. Aqui eu tenho o magneto externo, que é ligado ao motor, tá vendo? Que é a flange onde vai acoplado o motor. Aqui tá vendo os ímãs, né? São vários ímãs nesse copo. Aqui eu tenho o eixo da bomba, o mancal, e aqui tá vendo os magnetos internos aqui. Perfeito, fica muito claro. Então, quando o externo gira, ele arrasta o interno. Então o conjunto gira, tá? Então essa é uma bomba com acionamento magnético, com corpo metálico, porém internos resistentes à corrosão. Já do lado direito eu tenho uma bomba totalmente plástica, tá? Certo. Então posso ter essa bomba por exemplo, com corpo em polipropileno, em PVDF, em Teflon, em alguns materiais, tá? E que contexto, desculpa interromper, Fred, em que contexto alguém vai optar por uma inteira de plástico em vez de uma só com revestimento? Bom, a princípio as bombas plásticas atingem vazões, né, menores do que as metálicas revestidas, tá? A princípio, tá? Então aqui são bombas menores, enquanto que essa bomba metálica revestida eu não tenho bombas para vazões extremamente baixas, tá? Por exemplo, 1000 litros hora, tá? Aqui eu já tenho, tá? Perfeito. Agora, ambas têm uma limitação quanto à temperatura, né? Tá? Aqui no caso os plásticos, né, eles são limitados quanto à temperatura. Tá? Então algo por volta de 100 graus, ou dependendo da bomba, se for polipropileno, um pouco menos que isso. Tá? E aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu tenho um revestimento por exemplo, Tefcel, tá? Que é o material da família do Teflon. Então, a partir de 100, 110 graus, eu já tenho mudança nas características físicas, né, desse material. Certo. Então, uma limitação de bomba plástica é temperatura. Outra é a abrasão, né? Porque como ele é um material plástico, né? Normalmente um plástico é mole, ele não é resistente, não é duro o suficiente para resistir à abrasão, tá? Então, além da limitação pelo fato de ser magnética, né, que não gosta de sólidos em suspensão, sólidos abrasivos pequenos, eu tenho a dureza dos componentes da bomba, que é baixa. E nesse caso da revestida, uma vez que você perde esse revestimento, o químico em contato com o metal vai começar a correr o metal. Tá? Ou contaminar o seu fluido bombeado, né, também. Tá? Um outro tipo de bomba centrífuga existente, né, quanto à selagem, é a bomba com selo mecânico hidrodinâmico. Tá?
Aqui a gente vê o rotor aqui, tá? Aqui é um exemplo, um rotor plástico, né? Um rotor aberto, tá? E o que acontece? Esse selo hidrodinâmico é como se fosse um segundo rotor, tá? Uma segunda bomba aqui atrás do rotor. Esses furinhos, né? Podem ser furinhos, ou às vezes tem um rotorzinho aqui atrás, ele funciona como uma segunda bomba, tá? Então, parte do fluido vazaria, né, aqui para trás, mas antes dele ir para o ambiente, esses furos, esse rotorzinho que teria aqui atrás, ficaria recirculando esse fluido, impedindo que ele fosse para o ambiente. Ele retorna, então. Ele retorna, ele fica aqui, tá? E essa bomba lógico, dá para perceber, todas elas, com esse sistema, elas só operam bem na vertical, né? Onde tem mais dificuldade desse fluido vazar, né? Subir, tá? Porque isso daqui não é o dispositivo mais eficiente do mundo. Mais eficiente do mundo. Ô, Frederico, então, essas bombas você vê sempre montada na vertical. Para mim ficou um pouco... Quando você falou de rotor fechado, eu fiquei imaginando que seria um rotor aberto. Esse é um rotor aberto. Tá? Não tem uma tampa. O slide anterior, ó, esse é um rotor fechado. Tá vendo? Certo, entendi. Tá vendo? Tem uma parede aqui, tem outra parede aqui. Tá? Então, por isso que eu falei sólido grande. Aqui, para passar um sólido e sair por aqui, é difícil, né? Certo. Tá? Aqui é um pouco mais fácil, né? Porque não tem a parede da frente. Perfeito. Tá? Agora, bom, essa bomba tem um custo baixíssimo, tá? Só que ela tem muitos inconvenientes, tá? E o maior inconveniente é que esse sistema, quando a bomba está desligada, ele não funciona. E a bomba vaza. Vaza. Então tem só funciona... Então imagina aqui, ó, se eu tenho um tanque aqui do lado esquerdo, tá? A bomba está afogada, quer dizer, a bomba está abaixo do nível de líquido desse tanque, tá? E aqui eu tenho a linha de sucção. Se a bomba está desligada, o que vai acontecer? Esse nível vai vazar e sair por aqui, ó, por esse ladrão. Tá, entendi. Então, o que acontece? Tem que sempre ter uma válvula aqui na sucção. Ô, Frederico, então, quando se opta por uma bomba desse tipo? Quando você tem uma restrição financeira e uma condição que o vazamento não é um problema? É isso? Você tolera o vazamento, vai. Tá. E essa bomba, ela é para alguma aplicação específica, diferente das outras? Não, ela tem a mesma limitação, né, que teria uma bomba magnética, em termos de temperatura, porque ela também é plástica, né? E só ela mais barata, né? Mas o que acontece? Se eu tenho um sistema afogado, né, como eu falei, o tanque aqui, eu preciso primeiro ligar a bomba, tá? E depois abrir essa válvula para o fluido entrar. Eu não posso abrir a válvula e depois ligar a bomba. Então, se eu tenho um sistema não automático, o operador liga a bomba e sai correndo para abrir a válvula aqui. Porque se ela operar também com a válvula fechada, eu não vou estar bombeando nada, a bomba vai derreter, né? Certo. Tá? Tem esse ponto de atenção também. Tem esse ponto de atenção. E um outro ponto é o eixo, né? Normalmente, o que se usa aqui é um eixo de aço inox com uma capa plástica, tá? Que pode dar problema. Aqui eu já tenho eixos cerâmicos, é uma coisa diferente em termos de resistência à abrasão, tá? É uma solução barata, mas com limitações. Bastante limitações, tá? São coisas totalmente diferentes em termos de confiabilidade, em termos de vida, em termos de vazamento, tá? É uma tecnologia, digamos, datada ou antiga em relação às novas? Já tem bastante tempo, sim. Eu não sei exatamente, talvez 40 anos, 50 anos. Certo. Alguma coisa assim. Tá? Não sei exatamente. Mas
É uma coisa, se você quiser gastar pouco, é uma solução, mas tem as suas consequências, né? Como Tem tudo as que a gente suas... está falando aqui. não existe solução barata e ideal, tá? Uhum. Então, essa bomba com rotor helicoidal, por exemplo, aplicações com sólidos grandes, né? Que Uhum. você não queira danificar o sólido, ou que para o sólido também não entupir a bomba, né? Então, bombeamento de água com cavaco, tá? Se você pega as papeleiras, tá? Elas têm bombas desse tipo, justamente para bombeamento de água com os cavacos, tá? Um cavaco vai ser De algo madeira, de pedaço de madeira. madeira, né? Talvez De fibroso, madeira que então, vai né? ser... sólido mesmo, grande, sólido, né? Tá, E você vê que ela tem aqui... existem materiais bastante resistentes à abrasão, tá? E certo. ela tem também nessa parte cônica aqui, essa folga é ajustável, né? Então você consegue, mesmo que haja desgaste aqui, você consegue manter a folga e manter a eficiência da bomba, tá? Certo. Ela é Eu falei autoescorvante? sólidos grandes, eu falei sólidos grandes, né? Mas pode ser também para fluido abrasivo. A gente tem aplicações desse tipo de bomba, onde você tem sólidos pequenos e abrasivos, aí em usinas de açúcar, para bombeamento de líquidos com o bagacílio, né, da cana, né? Que é Frederico, pequeno. essa bomba também, eu acho que eu li em algum lugar um white paper, onde dizia que ela também consegue bombear fibras com, sei lá, mais de 1 metro de extensão, não é? Sim, sim. Desde que tenha sido especificada para isso, né? Tá. Porque é aquilo que eu falei, é um misto de deslocamento positivo com centrífuga. Então, Tá. materiais fibrosos, né, que tendem a Uhum. enroscar numa bomba centrífuga, seria uma aplicação. Tá. Bom, e à direita aqui eu tenho o que chamamos de bomba de disco, né? Eu posso ter, aqui mostra uma bomba com 2 discos, né? Uhum. Existem umas pequenas aletas aqui, mas pode ter vários discos, 2, 3, 4 discos, tá? E essas bombas já são desenhadas para aplicações bem específicas, tá? Onde você queira, precise ter uma bomba centrífuga para alta viscosidade, Tá. tá? Ou para fluidos contendo sólidos, por exemplo, onde existem bombas aplicadas, polpa de celulose com alta consistência, tá? Tá. Até uma determinada consistência você consegue bombear com uma bomba centrífuga convencional, tá? Em alta consistência você já precisaria de alguma coisa parecida com isso. Isso aí Tá? em função da consistência mesmo, não em função da viscosidade, e não da abrasividade. Sim, mas ela bombeia também fluidos abrasivos, porque Tá. o fluido fica aqui no meio. Então, na parte em contato com esse rotor, né, o fluido teria velocidade zero, né? Tá. Faz Em- sentido. então, aqui também é um misto de ação centrífuga com ação positiva, né? Ação positiva por meio dessas pás, né? Essas Tá. pequenas pás aqui, tá? E ela não tem tanto desgaste nessa área. É, a velocidade é baixa, né? Ou seja, Tá? quando você falou lá atrás de algumas bombas centrífugas para alta vazão, mas com sólidos, né? E envolvendo a abrasividade, Uhum. mineração, coisas do tipo, essa aí é uma bomba, por exemplo, que seria Seria uma solução. uma opção. Só que o que acontece? O custo inicial é maior do que uma bomba centrífuga com revestimento, tá? Tá, Que é típica para esse mercado de mineração, tá? O mundo certo. inteiro usa. Então, aquilo que eu estava falando, né? Em termos de uma curva de bomba centrífuga típica é essa aqui, tá? E aqui, por exemplo, curva do sistema, né?
E aqui o ponto de operação. Aqui está partindo de uma determinada pressão, mas normalmente parte do zero aqui, né? Tá? Certo. Então, o ideal é que opere numa certa faixa aqui. Quer dizer, o sistema, se eu faço várias operações, a curva do sistema, ela vai andar, né? Opa, desculpe. Ela vai se mover, né? A curva do sistema, ela vai se mover para cá e para cá, e, consequentemente, o ponto de operação vai se mover, tá? Perfeito. Coisa que não acontece com as bombas de deslocamento positivo, né? Que é o tema do nosso próximo Tetra Talks. Tá? Perfeito. Então, o que acontece? Para resumir, numa bomba centrífuga, tá? A pressão e vazão são intimamente ligadas. Quando varia a vazão, varia a pressão e vice-versa. Tá? Muito bem. Numa bomba de deslocamento positivo, a variação da pressão impacta muito pouco na variação de vazão. Perfeito. Tá? Que é o que mostra aqui. Tá? Teoricamente, essa curva, ou essa reta, seria totalmente na vertical. Tá? Que seria o quê? A bomba vai dar a mesma vazão independente da pressão. Tá? Mas, na realidade, é um pouquinho inclinada. É um pouquinho, muda um pouquinho, mas... Muda um pouquinho, que é o que vai. À medida que aumenta a pressão, a vazão cai um pouquinho. Entendido. Muito bem. Bom, Frederico, então, nessa edição aqui, acabamos de passar pela parte de centrífugas, né? Isso. O que bomba utilizar no quesito centrífugas, e na próxima edição falaremos sobre bombas de deslocamento positivo, né? Isso. Quais podemos utilizar. Isso, os diferentes tipos de bomba de deslocamento positivos e suas limitações, né? Então, aqui foi um overview, né? Dos Certo. diferentes tipos de, bem superficial, tá? Dos diferentes tipos de bombas centrífugas que eu tenho. Tá? Certo. E suas limitações, né? Para a gente entender um pouquinho e entender que não dá para usar bomba centrífuga para tudo. Em qualquer lugar. Então, as diferentes opções, né? Bombas centrífugas convencionais, multistágio, com selo hidrodinâmico, com acionamento magnético, com rotor helicoidal e por aí vai. Tá? Então, é mais um overview para se ter uma ideia do que existe no mundo, né? Quais são as limitações. Os próximos vídeos com relação a bombas de deslocamento positivo, eles vamos ter mais vídeos, né? Certo. Porque o leque de opções é muito grande. Tá? Quando vai para bombas positivas, né? Isso, a gente tem Aumenta muitas diferentes tecnologias disponíveis. Né? E o que a gente vai procurar falar é justamente os diferenciais. No que se refere à vazão, viscosidade, abrasão, selagem, tudo isso que a gente listou aqui. Tá? Perfeito. Ficou alguma dúvida? Ficaram várias ainda, mas a gente precisa explorar mais, né, ao longo dos Tetra Talks. Mas foi muito rico, acho que deu para avançar muito no conceito aí. Muito obrigado pela aula, né? E obrigado a Fernanda aí pela participação. Foi muito rico também, Fê. Ficou mais claro? Clareou com relação a bombas centrífugas, limitações e... Ficou, Fred. Foi muito valioso as explicações que você deu, as comparações dos tipos das bombas centrífugas, porque muitas das vezes, né, de acordo com cada aplicação, gera aquela dúvida. Nesse caso, o produto é mais viscoso, o fluido é mais viscoso, eu tenho sólidos maiores, eu tenho menores, eu preciso de uma vazão um pouco maior. Então, foi grandioso essa explicação que você deu, que vai abranger mais de acordo com o que for vindo. Bom. Legal, então, tá, gente. ok. Muito obrigado, Fred. Muito obrigado, Fernanda. Valeu. Até uma próxima. Eu que agradeço.